Olá, que alegria sempre estarmos juntos, pensando na bondade, no amor, na graça, na misericórdia, no perdão deste Pai amoroso, este Deus que em todo tempo tem prazer. Deus tem prazer em abençoar os filhos dele. Ele ama, ele deseja, ele anela, ele tem uma expectativa muito grande em que você e eu possamos por ele ser abençoados. Então veja, totalmente diferente do que muitas vezes a gente ouve por aí, que Deus é aquela figura que está lá no céu sentado num alto e sublime trono, como se fosse mais ou menos assim um Papai Noel, né, malvado, esperando a gente errar, cometer algum pecado para ele nos culpar, nos condenar e nos destruir. Longe disto. O nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus que tem prazer, como eu disse aqui, em abençoar os filhos dele. Então você e eu não precisamos ter medo de Deus. Deus é Pai, Deus é um Pai amoroso, que cuida dos seus filhos, que tem todo o interesse em que você e eu experimentemos, desfrutemos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Portanto, Deus jamais, veja que coisa interessante, Deus jamais vai ter o intento, a motivação de nos condenar. A Bíblia nos diz, ao contrário, totalmente o inverso disto. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então qual que é o sentimento de Deus, o desejo de Deus? Que você e eu nos arrependamos, que você e eu experimentemos da parte dele a salvação. Salvação esta que só é possível por meio de Jesus. Jesus, ele foi enviado por Deus como o cordeiro que tira, que arranca de dentro de nós o pecado. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. O pecado deformou o homem, destruiu o homem, tirou do homem a natureza de Deus, arrancou do homem as características criacionais. Ele arrancou do homem a possibilidade de comunhão e intimidade com Deus. O homem ficou separado de Deus. Todo tipo de destruição, todo tipo de mal, o pecado causou e causa na nossa vida. Então, Deus não desistiu do homem, Ele jamais desiste de você. Você e eu podemos desistir de Deus, mas Deus jamais desiste de nós. E porque Ele não desiste de nós, Ele enviou a Jesus Cristo, seu Filho. Para quê? Para pagar uma dívida. A Bíblia nos ensina que a alma que pecar, essa morrerá. A pessoa que cometer o delito tem sobre si a condenação. Então, Deus não nos condena, nós mesmos nos condenamos quando desobedecemos a palavra de Deus, quando somos rebeldes à palavra de Deus. Mas Deus, Ele não desiste de nós, mesmo você e eu sendo rebeldes e desobedientes. Ele nos amou de uma maneira riquíssima, profunda, intensa, maravilhosa. E Ele enviou a Jesus Cristo para nos libertar do pecado. Portanto, você e eu podemos experimentar hoje a salvação da nossa alma, porque Jesus Cristo pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus por causa do pecado e por causa da nossa rebeldia. Ele, diz a Bíblia, foi obediente até a morte e morte de cruz. E lá na cruz, Jesus Cristo pagou a dívida que você e eu tínhamos. E quando Ele pagou essa dívida, nós nos tornamos novamente aceitáveis a Deus e fomos feitos agora filhos de Deus, porque a própria palavra do Senhor disse, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Você foi escolhido por Deus para receber, por meio de Jesus Cristo, a salvação plena e poderosa que Ele tem para os filhos dEle, que Ele ama, que Ele criou a sua imagem e semelhança. Por isso, não importa o seu estado hoje, não importa a sua vida hoje, renda-se ao Senhor, confesse a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor e descanse que Ele está no controle de todas as coisas. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dEle. Se você deseja
esta experiência, esta libertação, esta salvação, faça tão somente algo simples e objetivo. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus.